É isso aí, galera. Vai entrando e vai mandando pra todo mundo aí que vier na sua mente. Que já já a gente vai falar de preciosidades desse mundo aí dos estudos. Que realmente são coisas que eu demorei, vamos dizer assim, até aqui. Cheguei até aqui. Demorei até essa idade para conseguir condensar todo esse conhecimento. Eu vou estar entregando para vocês agora nessa live. É assim também na escola, né? Nas aulas, no cursinho. O professor, ele estuda uma vida de estudos para a gente chegar e entregar da melhor forma para vocês, o mais mastigado possível. Entrou também a Lorena. Lorena, você é de onde? Escreve aí pra gente. E enquanto isso, vai mandando aí para mais amigos essa live, que mais alguns minutinhos eu vou iniciar o assunto de hoje. Enquanto isso, como que foi a sua quarta-feira de cinzas? Você descansou ou estudou? Comenta aí pra mim. Isso, professor já foi aluno. Muito bom. Lorena de Pernambuco. Galera aí, ó, já temos o dois estados, três estados do Sudeste aqui, né? Rio, São Paulo e Minas. Meu irmão representando, apesar dele estar aqui no Rio, representando Centro-Oeste, que ele é de Mato Grosso do Sul. E temos também a Lorena representando o Nordeste, Pernambuco. Muito bom, muito bom. E diz aí pra mim, na sua cidade foi feriado? Hoje, quarta-feira, aqui em Volta Redonda as coisas funcionaram. Não sei o comércio, vou ser sincero, que eu não prestei atenção no comércio, porque eu fui direto pro serviço. Mas o setor público funcionou normalmente hoje, então não foi feriado aqui. Então em Pernambuco foi feriado, ou pelo menos na sua cidade foi feriado, né? Nossa, Marta, você teve aula o feriado todo? Ah, sim, foi ponto facultativo, né? Minas também não foi feriado. É, o pessoal tá querendo jogar esse feriado de carnaval pra junho, né? Julho, pro meio do ano, né? Entrou o Celso aí. Fala, Celso, beleza? De onde você é, Celso? Entrou também Natália Amaral, Castro Amaral. Um abraço. Isso aí, galera. Tudo normal em Barra Mansa, aqui no Rio também. Show de bola, gente. 8h15, 8h14, né? 8h15. Eu vou começar agora a interação sobre o que a gente vai falar. Essa live vai ter 3 momentos. Vai ter... Eu vou falar primeiro de um tema que vai se conectar com o segundo e a gente finaliza no terceiro. Ou seja, vai ter início, meio e fim. E nesses intervalos eu vou abrir para perguntas. O Celso é de São Paulo. Seja bem-vindo aí, Celso. A gente já troca ideia no direct. O menino tá estudioso. Muito bom, muito bom. Entrou também Giovanni e Vitória. Comentem aí de onde vocês são, Giovanni e Vitória. Sejam bem-vindos aqui à live. Mas retomando, a gente vai ter 3 espaços, 3 momentos nessa live em que eu vou estar conversando, eu vou conversar com vocês sobre desenvolvimento da rotina de estudos e também sobre o que aprender em matemática. Mas agora já esperamos bastante, 8h15, quem chegou, chegou, quem não chegou vai chegando, ainda dá tempo de você ir mandando para os seus amigos aí que vão se interessar pelo assunto. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: o que te leva a estudar? O que te leva a estudar? É uma reflexão. Porque a gente não consegue fazer nada sem essa palavra aqui, ó. Motivo. Ficou ao contrário para vocês? Para mim tá ao contrário, eu não sei para vocês. Tá aparecendo aí motivo certinho? Sem motivo
a gente não consegue iniciar um projeto de sucesso. A gente precisa refletir sobre o nosso motivo. Por que a gente faz o que está fazendo? Ficou ao contrário, mas dá para ler. Beleza, eu vou tentar usar aqui minha técnica de escrever ao contrário para ver se vocês conseguem entender. Obrigado, Marta. Então eu quero que vocês reflitam sobre o motivo. Aqui, normalmente na página, entre os meus alunos, sempre quando eu estou ensinando matemática, eu encontro três públicos. São sempre esses três públicos. Ou a pessoa está na escola ainda, é estudante em geral, pode ser universitário também, não tem problema. Só que o público estudante é diferente do público universitário. Mas os dois eu vou colocar na mesma categoria de estudante. Se você é estudante e não é universitário, o Bernardo falou que o áudio tá ruim. Vou chegar mais perto um pouco aqui. Tá cortando o áudio? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é minha rede. Se continuar dando problema, vocês me avisem aí. O Bernardo foi o primeiro a falar sobre isso. Vou continuar aqui. Se mais alguém tiver com problema de áudio, me avise que eu vou tentar melhorar aqui e trocar a internet. Mas eu encontro esses três tipos de públicos. E se você é estudante da escola, eu tenho já uma notícia para você que vai depender da sua perspectiva. Eu tô rindo aqui, mas você pode rir de nervoso aí na sua casa. Porque a sua primeira motivação de estudar é porque você é obrigado. Você precisa estudar. Se você é menor de idade, você tem que estar matriculado numa escola. Obrigado aí a galera que está dando aí no chat aí falando que o áudio está normal. Você é obrigado a estudar. Só que você pode olhar isso com uma perspectiva ruim. Eu sou obrigado a estudar, então, enfim, coisa chata. Se eu estivesse na escola hoje em dia, eu aproveitaria muito mais. Claro que a gente está num momento atípico, momento de pandemia, que a gente não está tendo tanto aquela interação que a gente costuma ter, as aulas presenciais, as coisas estão diferentes. E a gente vai se readaptando. Mas na questão conteúdo, falando de conteúdo, eu faria diferente. Por quê? Tem uma das coisas que eu tenho hoje em dia, eu não tinha na época, é maturidade. E a maturidade te faz olhar para trás e perceber. Quem já terminou o colégio e está estudando, seja para o vestibular ou para concurso, pode perceber isso, que olha para trás e fala assim, nossa, eu não lembro de ter visto isso na escola. Eu não lembro de ter aprendido isso na escola. Poxa, será que eu realmente estudei isso? Então uma coisa que eu daria valor na época de escola seria estudar as matérias e aprendê-las de verdade. Então, se você está na escola, use, tipo assim, já que você tem que estudar, use para fazer da melhor forma possível. Estude da melhor forma possível. O outro público eu vou colocar como universitário, concurseiro e também os pré-vestibulandos. Essas três pessoas, elas estão escolhendo o que elas estão fazendo. Na escola você não tem escolha de cursar o ensino médio. Você é menor de idade, existem pessoas que são responsáveis por você, você não tem essa escolha. Mas no concurso, na faculdade e no ensino superior, na graduação, no pré-vestibular também, eu acho que eu falei faculdade de ensino superior 2 vezes, ignora. Mas se você escolheu, cara, você tem que saber por que você está fazendo isso. Por que você escolheu? Você sempre tem que lembrar que você está fazendo um concurso militar. Por que eu quero ser militar? Se você está fazendo um concurso para a área administrativa, por que eu quero essa área administrativa? Se eu estou estudando para o vestibular, qual é o curso que eu quero fazer? Uma coisa que eu percebo das pessoas que estão fazendo pré-vestibular, cursando para prestar o Enem e tudo mais, é que muitas delas, às vezes, tô fazendo, vou tirar uma nota e aqui der eu entro. Gente, isso daí é um dos grandes motivos da evasão das faculdades.
que significa isso? Evasão da faculdade é a galera que começa a entrar na faculdade e faz 1 ano, 2 anos e troca. Então, você está investindo. Sabe, aquilo, existe desigualdade social, financeira no mundo, enfim. Mas a única coisa que Deus deu igual para todo mundo é o tempo. E é a maior preciosidade que nós temos. Todos os dias você recebe 24 horas para você administrar. Então, use essas 24 horas com sabedoria. Não viva sem um objetivo. Se você não tem objetivo, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum ou qualquer lugar serve para você. Aí depois você entra, fica frustrado e sai. Então, comece a traçar o seu objetivo. Isso vai te dar um motivo. Deixa eu ver se eu consigo escrever o contrário aqui. Vamos ver se eu consegui, tá certo? Ah, moleque, consegui. Motivo. Escrevi aqui, motivo. Primeira coisa é o motivo. Então, já conversei um pouco sobre isso, sobre o motivo. E entre o motivo, após o motivo, na verdade, agora eu me motivei. Já sei o que eu vou fazer. Então, agora você tem que criar uma rotina. Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever rotina ao contrário também. O motivo te leva à rotina. Você precisa ter uma rotina. Se você não tiver uma rotina de estudos, você não vai chegar também ao seu objetivo. O seu objetivo aqui, eu tenho certeza, o que une esses públicos que eu já falei desde o início é a aprovação. Então, se você tem um motivo para ser aprovado e você não criar uma rotina para você, porque se você não se planeja, tem até uma frase, uma máxima que você pode escrever aí, colar na frente da sua cama para quando você acordar, você se lembrar amanhã que você precisa se planejar, se você não se planejou. Escreve aí para mim, você já se planejou? Davi acabou de entrar. Maria Clara, meu amor, entrou. Um beijo. Você se planeja? Você tem rotina? Fala pra mim aí. Mas a frase que eu quero que você escreva na frente da sua cama quando você acordar, o Davi, ó. Davi, ele tem uma rotina de estudos. É o seguinte: quem não se planeja, planeja falhar. Se você não tem um plano, você não consegue ter êxito na sua jornada. Aí, a Marta falou que criou uma rotina de estudo esse ano. Isso aí, Marta. Muito bem. Show de bola. Tem que ser assim. E é na prática, a gente não nasce sabendo as coisas. Aqui eu tô dando conselhos para vocês que são preciosos, mas que eu demorei para aprender. Eu, por exemplo, por muito tempo fui um cara desregrado. Aí a Ana também tem uma rotina de estudos. A Ana que já estudou comigo. Muito dedicada, por sinal. Minha aluna. Se você não tem uma rotina, você não consegue medir o quanto você está evoluindo, você não consegue saber o que você vai fazer, você perde muito tempo procurando o que você vai fazer. Por isso da importância dos cronogramas também. Os cronogramas são importantes. Existem cronogramas de todos os tipos na internet hoje em dia, então você pode olhar. Eu tenho um cronograma específico para o Enem e eu ajudo também pessoas a criarem seus cronogramas de estudo. Então, se planeje, mais uma vez, porque quem não se planeja, planeja falhar. É consequência. Se você não planeja a sua vida, os seus estudos, você se planeja falhar. Aí, ó, o Davi falou que organização é o caminho do sucesso. Isso aí, Davi. Esse é o caminho. Se você traça essa organização, é só trabalhar duro em cima dele, não desistir, ter foco. É todo um caminho mesmo para a gente chegar no sucesso.
Principal coisa também é você não desistir, porque só chega lá quem não desiste. Tem gente que às vezes desiste logo de cara, num primeiro não, numa primeira nota baixa, num primeiro insucesso, a pessoa desiste. Só alcança quem não desiste. Então, rotina. Vou dar algumas dicas práticas agora sobre rotina. Seus últimos momentos e os seus primeiros momentos do dia vão dizer muito a respeito da sua produtividade. Vou bebendo água aqui e você vai bebendo água aí também. Não deixa de se hidratar, não. As últimas coisas que você faz no dia. Para reparar nessa noite agora. Uma das últimas coisas que você tiver na mente pensando vai ser que você vai acordar pensando. Por exemplo, se você escutar uma música antes de dormir, provavelmente, se você for musical, se você gosta de música, você vai acordar com ela na sua mente. Então, as últimas coisas que você pensa antes de dormir são as primeiras que ecoam na sua mente. Parece que liga e depois religa. Sabe quando o computador hiberna? Você deixa aquele documento lá em stand-by, daqui a pouco você vai e reabre ele e ele está na sua mente. Então, cuide muito dos seus últimos momentos e dos seus primeiros momentos. Agora eu vou falar um pouco de coisas que são úteis para mim. O que o Hassan faz nos dias ideais dele. Tem dia que eu falho também, tá, gente? Eu não sou perfeito, não. E tem dias que eu fujo da rotina. Mas o que eu gosto de fazer? Uma hora antes de dormir, eu me desconecto das coisas. Celular, ó, telinha. Telinha te faz mal antes de dormir. Série que pode te agitar. Desliga de televisão, desliga de tudo que for tela. Desliga do Black Mirror. Manja Black Mirror lá do Netflix? Então, tudo que for Black Mirror você se desconecta. Tenta pegar uma luz mais baixa. Uma ótima dica que eu gosto de fazer é ir ler um livro. Não necessariamente estudar, porque você já estudou o dia todo. Então, no final do seu dia, você está descansando. Então, você está descansando, faça uma leitura que te relaxe. Faça alguma leitura. Eu, por exemplo, costumo ler a Bíblia. Gosto de ler a Bíblia antes de dormir. É uma atividade que me faz muito bem, que me conecta com Deus, que me traz paz e que me faz relaxar para eu ficar pronto para o próximo dia. Já de manhã, na verdade, antes de dormir ainda, eu escrevo as principais tarefas. Eu tenho vezes que eu sou meio fissurado assim, sistemático demais. Aí eu pego. Você já mandou mensagem para você mesmo no WhatsApp? Fala aí pra mim se você já mandou. Aí eu abro meu WhatsApp aqui, vou pra mim mesmo e escrevo as principais coisas que eu tenho que fazer no outro dia e mando essa mensagem pra mim. Então fica sendo a primeira mensagem do meu WhatsApp. Quando eu for abri-lo, vai ser essa mensagem que eu mandei pra mim mesmo. Aí tem dia que eu vou ter muitas atividades e eu cronometro tudo. Eu vou lá e coloco assim: 7 horas acordar, 7h10 café da manhã, exercícios, fazer isso, fazer aquilo, todas as tarefas, almoço e tudo mais. Aí, a Marta falou que sim, que ela também. Então, eu cronometro. Eu gosto de marcar todas as coisas que eu vou fazendo. Para quando a gente vai traçar metas, a gente tem que ter uma preocupação. Isso vai valer também para o último tópico que eu vou falar. Eu já falei do motivo, que é a primeira parte. E como ela foi uma parte mais introdutória, a segunda parte agora é a parte da rotina. Daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos eu vou abrir para vocês perguntarem para mim. Na verdade, já podem ir fazendo perguntas sobre rotina de estudo, sobre organização do seu dia, coisas do tipo, que eu vou respondendo vocês daqui a pouco. Só vou concluir esse raciocínio da parte de dormir e acordar. Então, quando eu durmo, antes de dormir, eu escrevo tudo que eu vou fazer no outro dia e também procuro relaxar, procuro descansar a minha mente. Teve momentos, principalmente no início da pandemia, que eu estava me sentindo muito ansioso. Eu pesquisei, conversei com amigos também da área de psicologia sobre meditação, sobre respiração. Você faz uma respiração mais profunda, seu corpo vai relaxando, porque eu estava com dificuldade de dormir no horário, eu estava indo dormir muito tarde, eu estava ficando todo desregulado. Eu acho que você também
deve ter passado por isso. Agora que já temos bastante tempo, não que as coisas já estejam bem, mas a gente vai se adaptando. O ser humano é incrível, né? Mas aí, para dormir, relaxe. Para acordar, o que eu faço? O ideal da sua manhã é você conseguir tirar os primeiros momentos do seu dia para você. Existe um livro que chama Milagre da Manhã, não sei se você conhece o Milagre da Manhã, em que ele fala de 6 práticas para você fazer todos os dias, antes de você iniciar realmente a sua rotina, o seu dia. Então, antes da sua rotina de produtividade, você tem uma rotina de autocuidado para você. Então, é importante. O que eu gosto de fazer antes de começar minha rotina de produtividade, de trabalho? Eu gosto de ler novamente. Eu leio algum livro devocional, que eu chamo. Ou leio a Bíblia novamente de manhã, reflito sobre alguma coisa. Gosto de assistir alguma entrevista. Não mexo em WhatsApp logo cedo. Só depois que eu faço essa iniciação do dia, essa inicialização do meu dia, que aí eu vou mexer com o WhatsApp, vou me preocupar com as demandas do dia. Aí quando eu abro o meu WhatsApp aqui, já tem os tópicos que eu tenho que fazer, aí eu já estou pronto para o dia. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de parar para tirar um tempo para mim, reflexão, agradeço a Deus, faço a minha oração, faço a minha leitura. Costumo também, às vezes, fazer anotações, como se fosse um diário de como foi o meu dia anterior, do que eu pretendo para o meu próximo dia, para centrar minha mente para o dia cheio de tarefas que vem pela frente. Então é importante você cuidar do seu dia no final dele para você começar ele bem. Então agora a gente está aqui à noite, ó, são 8h33, vou responder a primeira pergunta aqui. Entrou mais gente, entrou o Anderson, entrou a Suelen, entrou o Ricardo. Falem de onde vocês são aí, galera. Vou responder aqui. Entrou a Maria Paula, minha irmã de Portugal. Estamos internacionais aqui. Tá. A Ana perguntou: você recomenda estudar quantas horas por dia? Vai depender tanto da sua disponibilidade quanto do seu objetivo. Eu não vou falar globalmente, sabe, Ana? Eu vou falar em intervalos. Para mim, o que costuma dar certo é eu estudar uma quantidade de tempo, e é o que eu recomendo. Você tira um intervalo para você relaxar. Aí você vai fazer alguma coisa, vai distrair, vai olhar Instagram, vai responder o pessoal no WhatsApp. Então, eu recomendo que você estude. Aí vai depender da sua rotina. Estude de 30 a 45 minutos e tire intervalos de 5 a 15 minutos. Por exemplo, você estuda 30 minutos, só que aí tem que ser foco total. 30 minutos, relaxa 5, vai beber uma água, volta. Mais 30, 5, volta. Você pode também, se você já está mais acostumado, porque as costas doem e tudo mais, estudar 45 minutos e folgar um pouquinho mais, 10, 15 minutinhos. Aí você fecha uma hora. Então vai estudando em blocos. Mas em tempo corrido, eu não sei, porque cada um aguenta uma quantidade. Diz aí, galera, quanto tempo vocês costumam estudar por dia? Eu recomendo que vocês estudem pelo menos umas 4 horas por dia, sabe? Eu acho que 4 horas, pelo que eu vejo de experiência do pessoal, é um horário razoável que todo mundo que está pelo menos começando já consegue se enquadrar. Você tira um turno, manhã, tarde ou noite, o turno que você achar que é melhor para você render, que você achar que sua casa está mais tranquila, porque tem isso também, né? Porque tem gente que às vezes quer estudar de dia, só que a casa está cheia, tá muito barulho, muito ruído, você não consegue se concentrar. Então escolha um horário, manhã, tarde ou noite, e comece a estudar. Se você não tem rotina nenhuma. Se você já tem uma rotina de estudo maior, você já tem
é uma vivência de estudo maior, aí você pode começar a prolongar e vai se testando. Por exemplo, eu acho que 6 horas é saudável para mim. Porque dentro da rotina agora a gente vai entrar, essa pergunta foi muito boa, obrigado, Ana, que entra na parte também do descanso. Porque você também tem que ter o descanso. Você também tem que relaxar. Não adianta você ficar tentando produzir o tempo todo. Deixa eu ver aqui mais gente falando aqui. A Marta falou: eu tenho minha rotina de estudo, mas às vezes eu não consigo seguir o estudo porque eu sinto que não estou aprendendo. Como eu faço para isso parar? Assim, às vezes você não está tirando intervalos. Se você não estiver tirando intervalos, tente começar a descansar entre as aulas, entre os momentos de estudo. Você falou que às vezes você não consegue cumprir, ou às vezes você está fazendo uma rotina muito pesada para você, Marta. Avalie essas duas coisas. Se você já está fazendo os intervalos, veja se você não está propondo uma carga muito grande para você. Porque é igual exercício físico, gente. Você vai fazer algum exercício físico, vai na academia, você não vai chegar pegando 50 quilos. Você vai ter que começar pegando 2 quilos, 5 quilos que for. Esses comentários, essas coisas que eu estou falando vão ficar bem claras quando eu chegar no finalzinho aqui e já estiver falando aqui nos últimos 15 minutos. A gente vai encerrar às 9 horas. Nos últimos 15 minutos que eu vou falar sobre o que estudar. Se não ficou claro para você, Marta, fala aí. Aí, ó, o Celso falou que estuda 50 minutos e para 10. Muito bem. Aninha entrou. Tudo bem, Aninha? Um abraço. Mas como eu estava falando aqui, além de estudar, você precisa saber descansar. Nosso cérebro, ele precisa de descanso. Descanso que é importante. Primeira coisa, o sono. Se você não descansa, você não consegue assimilar o que você estudou. A pessoa que ela fica muito tempo sem dormir, uma das coisas, além da coordenação motora dela que falha, dentre outras coisas, a memória dela começa a falhar. Então, se você não está dormindo o suficiente, você não vai aprender. Esse pode ser um vilão também que vai atrapalhar o seu aprendizado. A falta de sono. Uma coisa interessante também, que vocês podem tentar colocar, são pequenos cochilos. Nesses intervalos, se às vezes você não quiser fazer nada, deita, igual o Celso, ele estuda 50 minutos e para 10. Deita esses 10 minutos, coloca para despertar, fica de olhos fechados, só relaxando. Aí você vai tirar uma pequena soneca ali. Quando despertar, você volta para os estudos. Isso daí eu costumo fazer e eu recomendo, ajuda. Então a mente, você precisa descansar sua mente. Como que você pode descansar sua mente? Algumas dicas. É você ter formas de entretenimento. Muita gente aí, série, Netflix está aí. Não sei se você já cansou, se você já zerou as séries da Netflix, apesar dela renovar bastante. Tem os filmes. E também, gente, tem a interação, né? Você pode estar com seus amigos. E aqui um conselho muito importante. Cerquem-se de amigos com objetivos na vida. Se você estiver cercado de pessoas sem objetivo na vida, vai ser você nadando contra a maré. Cerque-se de pessoas que entendem a sua rotina, que querem também crescer na vida. Porque se você colar com alguém que não sabe o que quer na vida, que não tem objetivo na vida, essa pessoa vai estar te chamando para fazer, sei lá, qualquer coisa e te atrapalhando na hora que você quer focar. Uma coisa que eu recomendo é tirar um dia da semana para você relaxar. Eu, por exemplo, quando eu estou na minha rotina certinho, regradinho, domingo eu costumo ficar sem fazer nada. Eu até desativo o Instagram. Desativo não, eu tiro o login do Instagram, né? Não mexo em nada, nem o WhatsApp, não mexo nada. E tiro pra mim.
Para mim, para quem me rodeia, para os meus amigos, o pessoal já até sabe que é assim que eu faço. No domingo, ninguém me acha. E em março, aproveito para falar que o nosso recesso aqui da escolar, o meu recesso das aulas, termina amanhã. Amanhã eu estou voltando com as aulas particulares. E em março a gente vai ter a nossa primeira turma de desenvolvimento em matemática. Tá bom? Nossas férias estão acabando e a rotina vai voltar ao normal. Então, você precisa relaxar. Leitura eu já dei conselho. Eu já dei conselho de amizades. Eu já dei conselho de entretenimento. Se você tiver alguma dica de coisas que te relaxam, música também é muito bom. Eu gosto de música. Escutar uma música é bom. Vamos ver aqui, a galera tá falando. Celso falou, estudo todo dia, acordo 7h50 e começo. Eu vi o cronograma do Celso. Vira e mexe ele me pergunta, né? A gente vai se ajudando aí. Às 8 ele para. Ele começa às 8 e para. Ele vai de 8 às 8 com intervalos. Bom demais, bom demais. Já é uma rotina avançada. Uma rotina de 12 horas de estudo. Claro que ele para alimentação e tudo mais. Mas show de bola, cara. Muito bom. Entrou aí o Eric. De onde você é, Eric? Conta pra gente. Ana perguntou aqui. Ela falou que ela tem dificuldade em focar por muito tempo nos estudos. O que ela pode fazer para mudar isso? E o Anderson também é parecido. Perde o foco depois que volta do intervalo. Então, é você. Primeiro, vou tentar responder as duas perguntas em uma só. Focar por muito tempo, Ana, é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Por isso que eu dei a dica da gente tentar descobrir como a nossa atenção se comporta. Começa estudando 30 minutos, descansando 5, descansa 30, estuda 30, descansa 30 não. Estuda 30, descansa 5. Vai fazendo assim para você descobrir. Se você achar que está sendo pouco tempo, muda para 35, para 40 e veja o descanso também. Vai tentando se descobrir na sua rotina. E essa questão da extensão do estudo depende também dos conteúdos que você está vendo. Se você está vendo muita teoria e não está vendo tanta prática, você vai ficar cansado. Outra coisa que você pode fazer é mudar os assuntos. Estou estudando português, estudo um pouco de matemática. Estou estudando inglês, estudo um pouco de física. Vai trocando os tipos de assunto para você poder ir revezando. É a mesma coisa na academia. Tem dia que você estuda, que você treina bíceps, aí tem dia que você estuda, que você treina tríceps. Tem dia que você treina peito, tem dia que você treina ombro, perna. Vai fazendo um pouquinho de cada coisa, vai revezando. Senão, você vai ficar cansado daquele mesmo assunto. Então, uma dica é você revezar e ir descobrindo tanto o tempo quanto as disciplinas. Marcos entrou. Dê um joinha aí. Boa noite, Marcos. E Anderson, você voltar depois do intervalo, não está conseguindo focar, ou esse intervalo está sendo pouco, ou você também precisa se disciplinar um pouco mais. Como assim? É você terminar o intervalo e tirar as coisas ao seu redor que estão te atrapalhando. Se você estiver estudando, muitas vezes a gente estuda com o celular do lado, né? Na frente ou usando o celular. Mas se você puder usar a ferramenta, agora aqui no Android, eu acho que no iPhone também tem, a ferramenta de você bloquear as notificações por algum tempo e não receber as chamadas dos seus amigos, as notificações de aplicativo, essas coisas por algum tempo, eu acho que isso daí já vai ser válido para você. Também fuja das distrações, se você puder ir para um lugar onde ninguém vai ficar te chamando e pedindo para você fazer as coisas.
vai ajudar você a focar. Procura um local tranquilo também. Por isso que eu falei no início de você ter um momento do dia que você consiga focar. Mais alguma pergunta aí sobre rotina, galera? Que agora eu vou entrar na parte do conteúdo. Quem ficou até o final vai pegar a parte do conteúdo. Acho que não, então vamos entrar por último aqui. Tivemos primeiro, para quem não pegou, vou até dobrar aqui que estava ao contrário. Primeiro, você precisa definir um motivo por que eu estou estudando, por que eu quero passar nesse vestibular, por que eu quero a minha aprovação nesse concurso, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então começa tudo com o motivo. Depois do motivo, você vai criar uma rotina. E essa rotina a gente já falou bastante sobre ela. E depois da rotina, você precisa do conteúdo. Conteúdo. Vamos ver se eu vou conseguir escrever ao contrário também. Sobre o conteúdo. Vamos ver se vai ficar certinho. Conteúdo. Bom demais. Ficou legal. Motivo, rotina e conteúdo. Esses são os 3 tópicos que eu trouxe para vocês aqui hoje. E o que eu vou falar sobre o conteúdo? Vou falar agora especificamente sobre matemática. Gente, não adianta você estudar matérias mais complexas se você não sabe o básico. É por isso que eu fico batendo na tecla aqui na página e com os meus alunos também nas aulas sobre matemática básica. Se você não sabe a matemática básica, você não vai aprender o resto. Quer ver um exemplo? Por exemplo, função. Função do segundo grau. F de x é igual a x² mais bx mais 6. Mais c. Se você não sabe equação do segundo grau, que é um conteúdo do ensino fundamental, você não vai conseguir resolver as funções do segundo grau. E se você não sabe as equações, se você não sabe expressões numéricas, você não vai resolver as equações do segundo grau e, por consequência, você não vai resolver as funções. Então, é um dependendo do outro. E se você não sabe operações básicas, você não vai saber expressões numéricas e você não vai saber as expressões algébricas também, que vão te ajudar a resolver as equações do segundo grau que você vai precisar saber para resolver as funções do segundo grau. Então, para que você vai começar estudando? Esse é um erro muito comum. A pessoa já começa estudando o assunto do nível médio. Nas minhas aulas particulares é o que mais acontece. A pessoa fala que está com dúvida no assunto. Os meus alunos da escola, em específico, acontece muito isso também. Às vezes a menina, está com dúvida em função exponencial. Só que a pessoa não sabe potenciação. Se a pessoa não sabe potenciação, ela nunca vai saber exponencial. Porque exponencial é potenciação. A base da exponencial é potenciação. E se você também não souber as operações básicas, a multiplicação dos sinais, por que um número negativo vezes um número negativo dá um número positivo, você vai ter que ficar gravando. E eu acho que agora vai ser o auge do conteúdo, tá? Vou até beber uma água aqui. O conselho sobre conteúdo, como escolher o conteúdo de matemática. Como estudar, na verdade, o conteúdo de matemática. Não grave antes de aprender. Como assim? Todo mundo sabe, depois de muito estudar, a fórmula de Bhaskara. Sabe o delta, sabe a fórmula de Bhaskara.
Mas se você não entender o que essas coisas significam, você, uma hora, pode ficar sem saber o porquê você está usando aquilo. Existem coisas básicas que de tanto usar a gente aprende. Fórmula de Bhaskara é um exemplo desse. Teorema de Pitágoras também. Outras coisas também, por exemplo, trigonometria. Seno, cosseno e tangente. Se você entender essas relações, seno, cosseno e tangente, você consegue desenvolver muitas e muitas relações trigonométricas. A relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Você vai ver lá o triângulozinho, onde o cateto oposto ao ângulo vai ser o seno, o cateto adjacente vai ser o cosseno, a hipotenusa vai ser 1. Então o seno e o cosseno ao quadrado vão ser igual a hipotenusa ao quadrado. É Pitágoras sendo aplicado ao conceito de seno e cosseno. Então não preciso gravar a relação fundamental. Eu sei seno e cosseno, eu chego na relação fundamental. Não grave antes de entender. Gravar ajuda? Ajuda. Ajuda quando você já entendeu o assunto. Porque se você esquecer, você vai saber de onde aquilo veio. Então, se você está só gravando, um erro muito comum das pessoas é gravar e despejar na prova. Gravar e despejar na prova. Na escola, isso às vezes até te dá notas boas. Mas se você na escola, você está gravando, jogando na prova, esquecendo, gravando, jogando na prova, esquecendo. Quando você chegar numa prova mais ampla, num concurso público, num vestibular, que vai cair assunto dos 3 anos do ensino médio, você não vai conseguir, porque você sempre se acostumou a gravar e despejar na prova e depois esquecer. Muitas coisas eu já fiz desse tipo na escola, de gravar para a prova e depois ignorar e não pensar mais naquilo. Existem coisas que não serão úteis mais na nossa vida? Sim, mas existem coisas que para quem quer continuar na carreira ou que necessita até um certo ponto disso, por exemplo, quero fazer medicina. Para que eu vou usar Bhaskara na medicina? Por enquanto, você só vai precisar de Bhaskara para você ir bem no vestibular e entrar. Então, se você está no ensino médio, se você está estudando, entenda o que é uma função de segundo grau, para que servem as raízes, quem são elas, o porquê das coisas, e daí você vai prosseguir nos seus estudos, porque é muito fácil numa prova com muito conteúdo você se esquecer de um detalhe e errar uma questão por conta de um sinal numa fórmula, uma coisinha na fórmula que ficou faltando. Entendeu, pessoal? O maior conselho agora dos conteúdos é esse. Aprenda, entenda, que daí você vai gravar. Se você só entende e às vezes não grava, você vai demorar muito para fazer as questões. Se você só grava, você pode esquecer e não conseguir concluir as questões também. Então as duas coisas devem andar junto e seguindo essa hierarquia. Primeiro aprenda, entenda, para depois você gravar e conseguir aplicar. Eu espero que, se nada dessa live ficar na sua mente, você lembre disso. Eu preciso entender para depois gravar. Pensa na tabuada. Tem gente até hoje que já está estudando, que já está no ensino médio, que não sabe tabuada. Tabuada é uma coisa que você tem que gravar, que é uma coisa que você usa toda hora. Tem que estar na sua mente. Tem que saber. Mas lá no início a gente precisou saber que 3 vezes o 2 é eu somar 2, 2, 2, 3 vezes. Eu somei 2 mais 2 mais 2 e eu tenho 3 vezes 2. Então 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Que hoje a gente, quando alguém te pergunta 3 vezes 2, você não pensa, 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6. Não, você já responde, é 6. Por quê? Você gravou. Mas se um dia você esquecer alguma coisa da tabuada, você vai saber como chegar lá. Entenderam esse exemplo? Isso é importante. Entenda antes de você gravar. E existe todo um processo, eu costumo dizer, que nós temos 3 passos para o desenvolvimento aritmético
de matemática. Se você der esses 3 passos, você consegue se desenvolver bem. O primeiro passo são as operações básicas. Você tem que dominar as 4 operações. Tem que saber tabuada, tem que saber multiplicar, tem que saber dividir, somar, subtrair, tanto nos números naturais quanto nos números inteiros. Como assim? Nos números inteiros entram os números negativos. Então você tem que saber somar menos 7 mais menos 2. Você tem que saber que vai dar menos 9. Você não pode ficar errando esse tipo de coisa para ir para o próximo passo. Essas coisas têm que estar claras na sua mente. Você tem que saber que menos 1 vezes 3 dá menos 3 e que menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo. Você tem que saber essas coisas. Então, operações básicas é o primeiro passo. Se você der esse primeiro passo, se desenvolver nessas operações básicas, você está pronto para o próximo passo. Qual vai ser o próximo passo? O próximo passo vai ser você desenvolver algumas coisas um pouquinho mais avançadas, que são frações, números decimais. Você vai usar a potenciação neles, a radiciação, a raiz quadrada. Vai saber fazer também a fatoração, MMC, MDC, todas essas técnicas que a gente usa está no segundo passo, que ainda são coisas básicas, mas é o passo intermediário. O passo final do seu desenvolvimento matemático, o terceiro passo, vai ser quando entra o famoso X da questão. Quando entra o X da questão, é quando você está no último passo do seu desenvolvimento básico de matemática. Ou seja, equações do primeiro grau, inequações do primeiro grau. Aí você vai também para equações e inequações. Só equações do primeiro grau, eu acho que já está nesse passo. Inequações é um pouquinho mais complexo, então eu diria que está mais para conteúdo de nível médio. Mas equações primeiro e segundo grau, inequações do primeiro grau. Deixa eu ver mais o que. Expressões algébricas. Quando entra X, sistemas do primeiro grau, 2×2. Ou seja, sisteminha que você vai ter duas incógnitas e duas equações. Coisas desse tipo aqui. O meu y ficou ao contrário, mas eu acho que deu para entender. Sistema 2×2. Esse tipo de coisa, se você se desenvolver nesses 3 passos, aí você está pronto para ir ver matemática do ensino médio, que são coisas um pouco mais avançadas. Por exemplo, muita gente vem querendo aprender probabilidade, mas não sabe frações. E probabilidade é fração, precisa de porcentagem. Então, se você não sabe o básico, você não vai se desenvolver. Então, desses 3 passos, que você vai conseguir ir além nos seus estudos. Quando você dá esses 3 passos, você começa a correr. Esses 3 passos são fundamentais para você conseguir avançar no seu desenvolvimento matemático. Então, resumindo o que foi o papo de hoje, já chegamos aqui a 8h59. Essas 3 coisas têm que ficar na sua cabeça. Motivo. Por que eu faço o que eu faço? Pergunte-se a sua motivação. Rotina. Crie uma rotina de estudos e uma rotina para você. Agora, antes de dormir, desconecte. No início do dia, cuide-se para você ser produtivo. E no final da live, conteúdo. Depois que você desenvolveu a sua rotina, é o que eu vou estudar e como eu vou estudar. Crie uma rotina que você possa ir sendo flexível e se adequando. E conteúdos, a quantidade de conteúdo da mesma forma. E o conselho sobre conteúdos é: aprenda para depois gravar. Sobre questões específicas agora de estudo da matemática, um conselho que eu quero dar é: estude teoria e aplique. Não seja aquele aluno que só lê o conteúdo ou aquele aluno que vai direto para as questões. Faça teoria,
aprenda, entenda o que é aquilo, depois exercite. Eu tenho 3 passos também, tá vendo que são tudo 3 coisas, né? Tenho 3 passos também para você efetivar o seu conhecimento na sua mente. Você aprende a teoria, você aplica de forma mecânica mesmo, de forma bruta. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Coisas assim, bem básicas. E o terceiro é você aplicar contextualizado dentro daquilo que você vai encontrar no momento de prova. Por exemplo, quem vai fazer o Enem estudou teoria, faz mecânico, aprende a fazer sistema de forma mecânica. Depois que você ficou fera em resolver sistema, vai aprender a interpretar os sistemas e ver como o Enem cobra esse tipo de sistema. Então esse é um conselho também válido para você que está estudando e quer se desenvolver em matemática. Esses 3 passos. É isso aí, galera. Chegamos aqui a 9:02. Eu estou encerrando.